Pessoal, vamos lá então. Trabalho, potência e energia. Né? Nós vamos começar a ver aí o trabalho definido como esse cara aqui. Trabalho é força vezes distância vezes cosseno de θ. Como assim? Se você pega um corpo qualquer, arrasta ele por uma distância d, desde que para arrastar você esteja exercendo uma força F, tá? Essa força que você exerceu, ou pelo menos a componente dela, na direção que o corpo foi arrastado, vai realizar trabalho. Tá? Então, por isso que você pega a força e multiplica pelo cosseno de θ. O que acontece quando você pega essa força F, por exemplo, essa força inclinada aqui, e multiplica por esse cosseno de θ? Você vai ter uma componente dessa força que atua na horizontal, ou seja, que atua na direção do deslocamento do corpo. Então a força que realiza trabalho, quando você está puxando uma caixa como essa daqui que vocês estão vendo, a força que realiza trabalho é só aquela que aponta na direção do deslocamento. Pode ser na direção e sentido do deslocamento, então ela ajuda o corpo a se deslocar, né? Na direção, mesma direção e mesmo sentido. Ou pode ser na mesma direção, só que sentido contrário do deslocamento. Essa força também vai realizar trabalho. Então a unidade que mede o trabalho realizado é o joule. Deriva aí da multiplicação dos newtons vezes metros. Então newtons vezes metros vai dar o joule. Vamos ver. Aqui. O trabalho depende do cosseno de θ. Então, se o trabalho ocorre, como vocês estão vendo aqui, ó, a força está sendo realizada na mesma direção da velocidade do movimento do corpo, então você tem um trabalho positivo. Porque força vezes cosseno de θ, nesse caso, vai dar positivo. Agora, se eu pegar esse outro caso aqui do lado, ó, fizer força vezes o cosseno de θ, olha, esse ângulo é maior do que 90 graus. O cosseno dele vai dar negativo. Ele vai apontar para cá. Então, se a velocidade do corpo está indo para lá e a minha força está sendo realizada com um ângulo θ maior do que 90 graus, quando eu multiplico pelo cosseno, o trabalho vai dar negativo. Isso dá para entender da seguinte forma. A força, se ela está atuando na direção e sentido do deslocamento, trabalho positivo. Se a força atua no sentido contrário do deslocamento, aí o trabalho é negativo. Tá? Que tipo de força que sempre vai atuar contrário ao deslocamento? É a força de atrito. Ela sempre atua contrário ao deslocamento do corpo. Tá bom? Então ela sempre vai ter um trabalho negativo. A gente tem esse exercíciozinho aqui. Uma pessoa arrasta um corpo sobre a superfície horizontal, exercendo sobre ele uma força F de 10 newtons, como mostra a figura. Então, a força F de 10 newtons é essa daqui, ó. Que está formando um ângulo de 60 graus com a porta da geladeira. Tá vendo? Quando a gente calcula o trabalho, a gente precisa do ângulo com o deslocamento. A gente precisa do ângulo com a direção do deslocamento. Então aqui a geladeira está se deslocando na horizontal. Só que o exercício te dá o ângulo com a vertical. Então você precisa deste ângulozinho aqui embaixo, que é quanto? 30 graus. Né? Se eu tenho 60 com a geladeira e eu sei que da geladeira com o chão eu tenho 90, aqui embaixo eu tenho 30 graus. Então eu já sei que a força que ele exerce é 10 newtons e o ângulo com o deslocamento é 30 graus. Tá? Bom, sabendo que o corpo se desloca de A até B, portanto 4 metros, qual é o valor do ângulo θ entre a força F e o deslocamento do corpo? Bom, já conversamos sobre isso, 30 graus. Qual foi o trabalho realizado pela pessoa? O trabalho é igual a força 10 vezes o cosseno de 30. 10 vezes o cosseno de 30 graus. Quanto que vale o cosseno de 30 graus? Tá, eu parei o vídeo para fazer a conta, né? O cosseno, então, de 30 é 0,87, que é raiz de 3 sobre 2. Então, 0,87 vezes 10, que é a força que ele aplicou, dá 8,7 newtons. Então, aqui na letra B,
você tem 8,7 newtons, que é a força que está atuando na direção do movimento, multiplicado pela distância de 4 metros. Então 8,7 newtons vezes 4 metros vai te dar aí 34,8 joules de trabalho, tá bom? Agora, qual foi a força que realizou o trabalho? Foi essa daqui? Essa F inclinada? Não. Foi só a componente horizontal dela. Portanto, só a parte da força que atua na mesma direção do deslocamento. A parte da força que rebate aqui na vertical, essa parte não realiza o trabalho. Pessoal, precisei dar um pause aqui. Mas então, voltando, né? Nós descobrimos que essa força que atua na horizontal realiza 34,8 joules de trabalho durante essa distância de 4 metros, porque é uma componente X de F que atuou. Agora, a componente Y de F, que aponta para cima, assim como a força normal, que aponta para cima, assim como a força peso, que aponta para baixo, essas três forças elas têm 90 graus em relação ao deslocamento. Então, elas não realizam trabalho. Tá? Então, só tenho aqui a força que aponta para cima, a força normal e a força F decomposta, a força peso que aponta para baixo. Essas duas forças estão perpendiculares. E o cosseno de 90 graus é zero. Tá? Então, quando eu jogo isso daqui naquela fórmula do trabalho, que multiplica pelo cosseno, vai dar zero. Tá? Eu não tenho isso, né? Agora, como é que eu apago essas coisas? Achei. Tá, então, quando eu jogo aqui vezes o cosseno, vai dar zero. Tá bom? Bom, vamos avançar aqui. Tá, então, avançando, olha lá. Então, aquilo que nós vimos até agora é trabalho. Tá? Então, a força realiza trabalho, desde que ela aconteça na mesma direção do deslocamento. Agora, qual a relação entre trabalho e potência? A força realiza trabalho para empurrar um corpo. Só que, apesar de você empurrar esse corpo pela mesma distância, se você realizar esse trabalho em menor tempo, você tem uma maior potência. O que significa isso daqui? Ó? O tempo e a potência são grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Então, o exemplo que nós colocamos aqui para vocês, do Fusquinha, uma Lamborghini e um Fusca, então dois carros de mesma massa, um Fusca e uma Lamborghini, conseguem percorrer aí uma distância de 100 metros. Então a distância percorrida foi 100 metros, a gente está entendendo que eles estão realizando uma força aí, enfim. Mas eu pergunto, qual deles faz essa distância em menor tempo? Na Lamborghini a gente espera que faça em menor tempo. Qual desses dois carros é mais potente? Qual que você fala? Olha a potência do motor, é da Lamborghini. Então potência é isso, é o trabalho realizado pelo intervalo de tempo que você demorou. Potência é dada em watts, assim como os watts da sua lâmpada. A lâmpada da sua casa tem uma potência de 20 watts ou de 60 watts. O secador que você usa tem uma potência de 800 watts ou 500 watts, sei lá, a chapinha, para alisar o cabelo. Uma chapinha boa vai ter uma potência aí da ordem de 1000 watts, de 800 a 1000 watts. Uma chapinha mais ou menos metade disso, talvez, uns 400 watts de potência. Tá? Então a potência ela diz respeito à realização do trabalho e o tempo que leva. Então, voltando aqui no exemplo do exercício 1 que nós realizamos, aquela pessoa que arrasta o corpo por uma superfície horizontal, realizando a força de 10 newtons, se ela levou 10 segundos para realizar esse trabalho, qual foi a potência desenvolvida pela pessoa? Olha lá, potência não é trabalho sobre o tempo? O trabalho que nós calculamos não foi 34,8? Foi 34,8 joules. Dividido por 10 segundos, que foi o tempo que essa pessoa levou, 34,8 joules dividido por 10 segundos dá 3,48 watts.
aproximadamente 3,5 watts de potência que essa pessoa desenvolveu. Tá? Expresse com suas palavras o significado da resposta dessa questão. Então aqui é 3,5 watts, é uma potência, se você for ver em termos de equipamentos elétricos, relativamente pequena. Uma lâmpada, mesmo que seja uma lâmpada fluorescente, ela tem uma potência de 20 watts. O que significa que em 10 segundos ela realiza mais trabalho do que essa força na horizontal para arrastar essa geladeira. Tá? Então a potência é isso, é o trabalho pelo tempo que você realizou. Tá bom? Bom, aqui a gente chega em uma outra relação entre trabalho e energia cinética. Vamos olhar esse exemplo primeiro, da mola. Então você tem uma massa vindo com uma velocidade v e ela bate nessa mola, a mola comprime, né, e até fazer o bloco parar. Ele chega com velocidade v igual a zero. Quando essa mola comprimiu, ela se deslocou uma certa distância x, não é? Ela se deslocou uma distância x realizando uma força de resistência ao movimento do bloco, uma força F. Só que não é uma F constante. Conforme ela vai se comprimindo, a F vai aumentando. Mas de certa forma, aí, se a gente pensar em termos de F de x, já dá para dizer que a mola realizou um trabalho para frear esse carro, esse bloco, tá? Esse carinha aí. Então, vamos ver, a energia representa a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Essa mola está vindo com uma determinada velocidade e ela exerce uma força. Essa mola não, esse bloco está vindo com uma velocidade e ele exerce uma força sobre a mola. Essa força, por uma distância, o bloco está realizando trabalho sobre a mola. A mola também está realizando trabalho sobre o bloco? Também, um trabalho no sentido contrário. Tá? Mas vamos olhar para o bloco. O bloco está empurrando a mola por uma distância d, uma força F, e está realizando trabalho. Então a gente diz que esse bloco ele tem energia. É um tipo de energia aí chamada energia cinética, que diz respeito ao movimento. A energia do bloco que se move ao encontrar com uma mola é capaz de exercer força sobre a mola, comprimindo-a e, portanto, realizando o trabalho durante a compressão dessa mola. Outro tipo de relação que você tem aqui, um carro que bate no outro, olha só, ele também está sendo comprimido na colisão, eles estão sendo comprimidos e esse carro aqui também está sendo mandado para frente, né? Então, se você olhar aqui, o para-brisa está bem na linha do prédio, aqui no figura de baixo o para-brisa já está mais para frente. Então o carro de trás que veio e colidiu com esse, ele comprimiu a lataria dele e do carro da frente, assim como o bloco comprimiu a mola. Tá? Então ele exerceu uma força, parte dessa força serviu para empurrar o conjunto todo para frente e parte foi utilizada aqui na deformação dessa mola. Tá? Então essa força realizou trabalho para amassar e para deslocar esse carro aqui. Então esse carro que vinha se movendo, esse carro vermelho, ele tinha energia. Por quê? Ele conseguiu realizar trabalho. Tá bom? Relação entre trabalho e energia cinética. Então, só antes da gente entrar, vamos esclarecer essa questão da energia cinética. A energia cinética é calculada dessa forma aqui, ó, meio de m vezes v quadrado. Isso significa que quanto maior a massa, maior a energia cinética, e também quanto maior a velocidade, maior a energia cinética ao quadrado. Então, se eu triplicar a massa, eu tenho 3 vezes mais energia cinética. Se eu triplicar a velocidade, eu tenho 9 vezes mais energia cinética. Tá? Por isso que andar com o carro em alta velocidade é uma coisa perigosa, porque a velocidade aumenta a sua energia ao quadrado. Tudo bem? Quando você precisa frear seu carro, você está transformando a energia cinética que ele carregava em energia térmica pelo atrito das pastilhas do freio. Quanto mais energia cinética você tiver para transformar em energia térmica, mais difícil. Tá? Então, andar com um carro carregado é perigoso? É perigoso, porque se você aumenta a massa, você aumenta a energia cinética.
Porém, andar em alta velocidade é mais perigoso, porque aumenta com o quadrado, tá bom? Vamos avançar aqui. E aqui a gente começa a tentar entender a matemática da coisa, a relação entre trabalho e energia cinética, tá bom? Então aqui nós falamos para vocês, trabalho é força vezes distância vezes cosseno de θ. Aqui eu estou considerando só a força que já está atuando na direção do deslocamento. Então, mesmo que seja uma força inclinada, aqui eu estou dizendo que eu já fiz a decomposição, já multipliquei ela por cosseno de θ, e esse valor aqui já é a componente que aponta na mesma direção do deslocamento, tá bom? Então, trabalho igual a força vezes distância. A segunda lei de Newton fala para a gente que força é massa vezes a aceleração. Então, se força é massa vezes a aceleração, o trabalho é massa vezes a aceleração vezes distância. Tá? Então, a gente vai ficar com essa formulinha aqui por enquanto. E vamos lembrar das equações que envolvem a aceleração que aparece no estudo do movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Então, isso aqui guarda, né? Se fosse receita de bolo, ó, reserve. Tá bom? E vamos olhar essas equações agora. Então, 3 equações altamente relevantes para a gente. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, V igual a V0 mais AT, e V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Eu vou, de alguma forma, eu vou pegar esse valor de aceleração vezes distância, que eu tenho nesta fórmula aqui, ó. Então, essa parte da minha fórmula, deixa eu ver se eu consigo pintar isso de alguma cor. Essa parte aqui da minha fórmula, eu posso escrever ela como trabalho dividido por massa, né? Se eu quiser, eu posso pegar esse A vezes D, poder escrever ela, passar essa massa para lá, trabalho dividido por massa. Eu posso fazer essa matemática. Aqui, na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou encontrar nessas equações alguma coisa que eu tenha também aceleração vezes distância para substituir lá na equação do trabalho. Eu peguei aqui a equação de Torricelli, tá? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Esse delta S é o espaço percorrido. A gente pode chamar ele de distância. Você começa do zero, a distância percorrida, suponha aí uma linha reta, enfim. Então, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2AD. Esse AD, eu vou isolar ele, passo esse V0 ao quadrado para lá, fica V ao quadrado menos V0 ao quadrado, e divido por 2. Então vai ficar isso daqui, ó. O meu AD isolado nessa equação é igual a V quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2. Aí eu vou voltar naquela equação do slide anterior e vou fazer essa substituição. Vou pegar esse AD aqui, que eu calculei, que eu isolei, e vou jogar aqui nessa equação do trabalho. Tá? Vai ficar assim, ó. Trabalho, que é igual a força vezes distância. Esse AD aqui foi o cara que eu isolei. Então, meu trabalho fica massa vezes V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2. Quando fizer a distributiva, eu vou ter mv quadrado sobre 2 menos m vezes V0 ao quadrado sobre 2. mv quadrado sobre 2 é quem? mv quadrado sobre 2 é energia cinética. Tá? Então, eu fiz uma matemática aqui que eu consegui colocar a energia cinética final menos a energia cinética inicial é igual ao trabalho realizado naquele intervalo, tá? Entre uma velocidade V0 e V. Portanto, a variação da energia cinética é igual ao trabalho. Tá? Então, nisso daqui, a gente chega nessa relação, que é o teorema do trabalho. Se você calcular a energia cinética de um corpo em determinado momento e calcular no momento seguinte e fizer o delta, você tem um valor que é igual à força que foi aplicada vezes a distância. Tudo bem? Você pode jogar a segunda lei de Newton aí, através da variação da energia cinética, chegar na aceleração também do corpo. Aí dá para fazer um monte de coisa. Tá? Bom, vamos seguir. Aqui tem um pequeno exercício para a gente colocar como exemplo.
Um corpo de massa 2 kg passa por um ponto A com velocidade VA igual a 3 metros por segundo. Tá? Então 2 kg a 3 metros por segundo no ponto A. Se a velocidade do corpo ao passar por um ponto B for VB 4 metros por segundo, qual foi o trabalho realizado pelo corpo? Então nós vamos usar o teorema do trabalho. Trabalho igual a variação da energia cinética. Sabemos que o trabalho total é dado pela variação da energia cinética, isso é, TAB igual a ECB menos SA. Qual é a energia cinética em B? Em B ele tinha 4 metros por segundo. Então, meio de mvb quadrado é meio de 2 kg, que é a massa, vezes a velocidade de B ao quadrado, que é 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Meio de 2 vezes 16 joules, a energia cinética em B. Calculei a energia cinética em B, mas eu quero achar o delta da energia cinética. Então, eu vou calcular a energia cinética em A. Energia cinética em A, meio de m vezes VA ao quadrado. VA é 3 metros por segundo, MA é 2, então meio de 2 vezes 3 ao quadrado. Tá? Meio de 2 vezes 9, 9. Bom, eu tenho a energia cinética em B e a energia cinética em A. Qual que é o delta? É o final menos o inicial. Aqui é o final menos o inicial, portanto 16 menos 9, ou seja, o trabalho realizado pela força que promoveu essa aceleração no corpo, porque ele acelerou, ó, foi de 3 para 4. O trabalho realizado pela força que promoveu essa aceleração é de 7 joules. Tudo bem? Se a força resultante atuasse sobre o corpo em sentido contrário ao movimento, realizando um trabalho negativo de menos 7 joules, qual seria a energia cinética do corpo ao chegar em B? Então ele está, de certa forma, freando. Né? Se está atuando no sentido contrário, ele está freando, como atrito. Vamos lá. A gente volta para a relação do trabalho e energia cinética. E segundo o que o exercício disse para a gente, considere que o trabalho realizado foi de menos 7 joules. E a energia cinética do corpo em A continua sendo 9 joules. Ele não mudou a condição inicial. A energia cinética do corpo em A continua. Ele continuou com 3 metros por segundo e 2 kg. Tá? Só que o trabalho realizado foi de menos 7 joules. Então você joga esses valores aqui. Ó. O trabalho de A a B, menos 7, é igual ao trabalho, a energia cinética em B menos a energia cinética em A. Então, menos 7 igual a energia cinética em B, menos 9. Portanto, a energia cinética em B, ele vai chegar lá valendo 2 joules. Daria para eu calcular a velocidade do corpo a partir daqui? Daria, porque 2 igual a m vezes v ao quadrado sobre 2. Essa energia cinética, quando o corpo chega em B, se ele freou com essa realização de trabalho ao contrário, quando o corpo chega em B, a energia cinética dele vale 2, é igual a massa que vale 2 vezes v ao quadrado sobre 2. Aí você consegue achar a velocidade com que ele chega. Tá bom? Bom, energia potencial gravitacional. Então imagina aí um bate-estacas, né? Vocês devem lembrar quando o nosso refeitório estava sendo construído, do bate-estacas funcionando. Então como que funciona o bate-estacas? Ele levanta essa massa aqui, ó, essa grande massa, levanta uma altura pequena em relação à estaca em questão, né? Então aumentar aqui, ó. Esse bate-estacas, ele está levantando essa pequena altura e cada vez que ele cai, ele afunda essa estaca um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais, tá? Então ele puxa pra gente a questão do bate-estacas. Levantado de uma altura H, quando chega ao chão, tem energia cinética suficiente para realizar trabalho. Então lembra a nossa definição de energia? É a característica que o corpo tem de realizar trabalho. Seja amassar um carro ou enfiar uma estaca no chão por uma distância D. Tá? Então esse daqui é o nosso bate-estaca. Da onde ele tirou essa energia? Que força que puxou ele para dar essa energia, essa velocidade para ele? A força que puxou o bate-estacas foi a força peso. A força peso puxou o bate-estacas por uma certa distância, uma altura H. Essa força peso realizou trabalho no bate-estacas? Sim, realizou trabalho.
porque ela atuou na mesma direção do deslocamento do bate-estacas. O trabalho que a força-peso realizou é a força-peso vezes a distância do deslocamento, já que ela atua na vertical e o bate-estacas também caiu na vertical, aqui você nem tem o fator cosseno, tá bom? A força é peso, portanto m vezes g. A distância é a altura, portanto m vezes g vezes h. Tá? Isso dá pra gente que quando ele está lá em cima, ele tem uma energia capaz de realizar um trabalho dado por m vezes g vezes h. Como essa energia ela está de uma forma armazenada, a gente diz que ela é uma energia potencial, é uma energia que tem possibilidade, ela potencialmente vai realizar um trabalho. Tá? Então, energia potencial, particularmente energia potencial gravitacional, tá bom? É m vezes g vezes h. Então, nós vimos lá atrás que a energia cinética envolvia a massa também e a velocidade do corpo. A energia cinética era m vezes v quadrado sobre 2. Aqui a energia potencial é m vezes g vezes h. Tá bom? Energia potencial gravitacional. Tá? Então, a relação entre energia potencial gravitacional e trabalho, o corpo em A tem uma energia potencial gravitacional que é m vezes g vezes ha. O corpo em B tem uma energia potencial gravitacional que é m vezes g vezes hb. Tá? A diferença entre esses corpos, entre a energia potencial desses corpos, é o trabalho que foi realizado para mover o corpo de A até B. Tá? Então, olha lá. Se um corpo em movimento passa por um ponto A com energia cinética, ECA, e chega a um ponto B com energia cinética, ECB, a variação da energia cinética será igual ao trabalho realizado. Isso nós já vimos. Tá? Mas isso também acontece em relação à energia potencial. Por quê? O trabalho de A até B é a variação da energia potencial também. M vezes GHA menos M vezes GHB. Agora percebam um detalhe aí, gente, só para não dar confusão. Quando você fala em energia cinética, você coloca a energia cinética de B menos a de A. Aqui você coloca a de A menos a de B. Por quê? Porque você está considerando essa distância que o corpo percorreu. E essa distância é a diferença de altura em relação ao chão. Então A tem uma altura em relação ao chão dado por HA e B tem uma altura em relação ao chão dado por HB. Qual é a altura de A em relação a B? Só esse pedaço aqui, ó. Só esse pedaço aqui é HA menos HB. Tá bom? Por isso que quando você fala em energia potencial, você coloca M vezes GHA menos M vezes GHB, ou seja, a energia potencial em A menos a energia potencial em B também é a variação da energia potencial. Tá bom? Olha lá. Então, um exercíciozinho aí para a gente ver como funciona. Um lustre de massa 2 kg desprende-se do teto caindo sobre o chão da sala, de uma altura de 3 metros. Então, o lustre está lá no ponto A, a altura total é 3 metros, massa é 2 kg. Qual era a energia potencial gravitacional do lustre em relação ao chão? Então, se ele tem em relação ao chão, eu vou considerar essa altura toda, que é quanto? 3 metros. Quando ele se encontrava na posição A. Então, você tem a energia potencial gravitacional, que é calculada como m vezes g vezes h. A massa do lustre é 2, a gravidade é 10 e a altura é 3. Tá? Então, a energia potencial lá em cima é 2 vezes 10 vezes 3, 60 joules. Então, qual o trabalho que o peso do lustre realizará ao cair de A até o chão? Então, o trabalho é a variação da energia potencial. O trabalho é a energia potencial em A menos a energia potencial em B. Qual que é a energia potencial em A? Nós já calculamos, 60 joules. Qual que é a energia potencial em B? Massa do lustre, 2 kg, vezes G, que vale 10. 2 vezes 10, vezes a altura. Qual é a altura quando ele está aqui no chão? É 0. Então, a energia potencial do lustre em A é 60, a energia potencial do lustre no chão
é zero. Tá? Então o trabalho que ele realizou vai ser 60 menos zero, portanto 60 joules. Tá? Vamos ver aqui o 16. Ó. Ao cair, o lustre do exercício anterior passa pelo ponto B, situado a 2 metros do chão. Então esse ponto aqui. Qual é a energia potencial gravitacional do lustre ao passar pelo ponto B? Então a energia potencial gravitacional, M vezes G vezes H. 2 vezes 10, 20, vezes 2, 40. É 40 joules. A energia potencial quando ele passa pelo B é 40 joules. Tá? A potencial gravitacional, estou olhando só ela. Quando ele estava lá em A era 60 joules. Tudo bem? Então qual é a energia potencial gravitacional do lustre ao passar pelo ponto B? 40 joules. Lembrando-se da relação entre trabalho e energia potencial, calcule o trabalho TAB realizado pelo peso do lustre no deslocamento de A para B. Ele não tinha 60 joules em A? Tinha. Não tinha 40 joules em B? Tinha. Qual foi o trabalho? O trabalho é o quê? Energia potencial de A menos energia potencial de B. Portanto, 60 menos 40. Tá bom? 60 menos 40, você tem 20 joules de trabalho realizado entre A e B. Tá bom? Que se você quisesse calcular esse trabalho também como força vezes distância, seria a força-peso do lustre, que é 2 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a distância que ele percorreu de A até B. Qual que é a distância que ele percorreu de A até B? 1 metro. Então, se você quiser calcular o trabalho realizado pela força-peso de A até B, é M vezes G, que é a força-peso, vezes H, que é o H de A até B. Você tem 2 vezes 10, 20, vezes 1 metro, 20 joules. Foi o trabalho que a força-peso realizou de A até B. Esses 20 joules que a força-peso realizou, acabou descontando da energia potencial que ele tinha. Porque quando ele chega em B, ele tem uma energia potencial de 40 joules. Tudo bem? Bom. Então, de teoria, é isso, tá, gente? Nós já vimos esse assunto em sala. Então, esse PowerPoint eu estou colocando aqui mais para... se você esqueceu de alguma coisa ou quer rever, tá? Então, isso daqui a gente já viu. E nós podemos discutir também no fórum. Então, se você tem alguma dúvida, ficou com alguma questão, vai lá, joga no fórum que a gente consegue lidar com isso daí. Tá bom? Falou então, gente. Até mais.